dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições municipais de 2024, mais de 155.912.000 eleitores estão aptos a comparecer às urnas e escolher os representantes para as prefeituras e câmaras municipais. Um dos pilares da democracia é a eleição limpa, livre, sem influências externas, para eleger o dirigente daquele município, daquele estado, daquela nação. A implementação do voto eletrônico começou nas eleições municipais de 1996 em 57 cidades do país, incluindo as 26 capitais e as cidades com mais de 200.000 eleitores. Naquele ano, cerca de 32 milhões de eleitores puderam votar em uma urna eletrônica pela primeira vez. Desde a primeira eleição com voto eletrônico, foram produzidos 14 modelos de urnas eletrônicas. Nas eleições de 2024, serão usados os modelos de 2015, 2020 e 2022, visto que as urnas têm vida útil de 10 anos. O equipamento é um microcomputador de uso específico para o pleito, com as seguintes características: resistentes, de pequenas dimensões, leve, com autonomia de energia e com recursos de segurança, o que agiliza todo o processo. Tudo isso visa algumas coisas. Primeiro, facilitar o trabalho. Outrora, antes das urnas eletrônicas, com uma eleição como de Campinas, nós ficávamos lá nos salões, nas quadras da Unicamp, por 4, 5 dias. E os candidatos e seus apoiadores, ansiosos para saber se foi eleito, não foi eleito, subiu, desceu. Hoje, em 2 horas, 3 horas, quando não dá problema, problema de conexão, nós temos o resultado. Em Campinas, mais de 880.000 eleitores estão aptos a votar. E no próximo dia 6 de outubro, cada um deles deve ir a uma das 2.532 sessões eleitorais espalhadas pelos 268 locais de votação. Desde que a urna eletrônica foi implantada no país, o processo se tornou mais ágil e transparente. A Justiça Eleitoral promove auditorias das urnas eletrônicas em diversos momentos, inclusive no dia da votação, em que acontecem testes de integridade e de autenticidade. E são urnas absolutamente confiáveis. Tivemos várias entidades, inclusive internacionais, auditando o sistema eletrônico. E chegou-se à conclusão que não é violável. Entidades internacionais auditam as urnas no dia da votação. O juiz eleitoral lembra que todos os locais de votação terão urnas substitutas, caso haja qualquer problema com as instaladas. As eleições vão das 8 horas às 17 horas. E das 8 às 17 tem que estar funcionando para o eleitor chegar e votar, inclusive para não ter filhas, para não dar um ônus a mais para o eleitor. Então nós precisamos ter à disposição essas urnas reservas, esse contingenciamento de urnas reservas, para de imediato substituir se problema houver. Apesar de questionamentos, a segurança do voto eletrônico é garantida, afirma o magistrado. Foi uma discussão sem embasamento técnico. Falava-se que iriam apresentar provas, etc., mas ficava só na narrativa. Dr. Torrano diz que, além da facilidade e lisura, a utilização das urnas eletrônicas geram economia no efetivo que atua nas eleições. De um lado, se nós facilitamos para os candidatos e seus apoiadores, publicando os resultados mais rapidamente, por outro lado, nós também, com as urnas eletrônicas, cada dia tendo sido seu sistema sido mais bem aprimorado, também a facilidade para a Justiça Eleitoral. Nós não precisamos mais convocar aquele número infinito de pessoas para contar as cédulas, com possibilidade de erro, certo? Hoje não temos. Então, cada vez mais, as urnas eletrônicas se impõem e se impõem de uma forma saudável.